Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a oficina de audiovisual aqui no PET COSSE. Na aula 1 falaremos sobre uma apresentação da oficina e introdução à história do cinema, mas apenas uma pequena introdução. Veremos mais sobre isso na aula 2. Audiovisual é uma palavra que pode parecer óbvia, mas ela é formada por outras duas palavras, áudio e vídeo. Parece fácil, né? Mas o que essas palavras significam? Bom, começando pelo áudio. Antes mesmo de se gravar um áudio, tentativas de mecanizá-lo já existiam desde o século XV. Alguns exemplos antigos são aparelhos mecânicos que liam partituras e comunicavam as notas musicais para as cordas de algum instrumento, como caixinhas de música ou o órgão mecânico, que vocês podem ver aqui na imagem que data de 1650. Porém, gravar esse som em algum formato é algo que se iniciou na Revolução Industrial, apenas nos anos de 1800. O fonoautógrafo de Edward Leon Scott de Martinville é o primeiro aparelho para gravação de que se tem notícia. Mas como o fonoautógrafo funcionava? Ele conseguia transcrever ondas de som que eram propagadas no ar como linhas em pedaços de vidro ou papel. Contudo, antes da década de 1870, ninguém costumava pensar no fato de que as transcrições tinham informações o suficiente para, em teoria, recriar os sons. Os esforços do fonoautógrafo eventualmente culminaram na criação do fonógrafo, criado por Thomas Edison, que, além de gravar, conseguia reproduzir o som. O fonógrafo continuou sendo por muito tempo a principal forma de se gravar áudios, deixando o trono apenas na segunda metade do século XX, com o surgimento de fitas cassetes, discos compactos e gravações digitais. Ok, a gente aprendeu um pouquinho bem básico sobre o áudio, mas e o visual? Onde entra nessa história? Sobre contar histórias. Nós temos o audiovisual como uma mídia narrativa, seja documental, ficcional ou publicitária. Mas antes, histórias sempre foram contadas. Alguns dos exemplos de maneiras de se contar histórias além da verbal. A gente tinha a sombrografia, que existiu desde a pré-história. A gente tinha bonecos em sombras, que foram usados desde 200 a.C., lá na Ásia. A gente tinha câmera obscura, que era um fenômeno natural que passou a ser utilizado no começo do século XIX e possibilitou o surgimento da fotografia. A gente tinha a lanterna mágica, que era um projetor de imagens usado em 1650. E a gente tinha até animações como o fenacistoscópio, comum em 1832, onde a gente pode ver um exemplo aqui de uma animação feita em um fenacistoscópio. Porém, avançando um pouquinho, a gente tem o fenômeno da cronofotografia, que em um certo período, quando as câmeras fotográficas já foram se estabelecidas como algo quase rotineiro, muitas pessoas donas desses aparelhos faziam experimentos, sendo a cronofotografia um desses tipos de experimentos. Ela consiste em várias fotos tiradas em sequência, feitas para analisar o movimento anatômico humano ou animal. Quando exibidas em sequência e em alta velocidade, as fotos formam um movimento. Hoje em dia, para ficar em termos um pouquinho mais atuais, a gente pode dizer que cada foto é como se fosse um frame. Aqui a gente tem um exemplo, que é Abe Edington, de Leland Stanford, feito em 1878, onde, como a gente pode ver, várias fotos em sequência do movimento de um cavalo, quando exibidas em alta velocidade, formavam um protótipo de um filme. Com a ideia de várias fotos criarem movimento e com exibições públicas cada vez mais comuns de animações, algumas mentes decidiram juntar essas ideias. Surge assim o cinematógrafo, aparelho criado pelos irmãos Lumière para filmar cenas do cotidiano e exibi-las, tudo pela mesma máquina. Assim, temos o cinema como conhecemos. Pessoas se juntam para assistir em uma grande tela uma sucessão de imagens em movimento. E a junção? Bom,
No início, era muito difícil unir duas tecnologias ainda tão novas, a gravação de som e a gravação de imagens. Era comum e muito mais prático que os filmes fossem filmados completamente sem som, e em suas exibições, pequenas orquestras tocavam uma trilha sonora para acompanhar. Cards de diálogos eram usados entre cenas para uma comunicação verbal. Tudo mudou no fim da década de 20, quando a tecnologia havia avançado o suficiente para que fosse possível juntar as imagens com um som sincronizado gravado. Mas isso a gente vai ver com detalhes na próxima aula. Porque essa foi apenas uma pequena introdução. Então fiquem ligados nas redes sociais, que iremos disponibilizar mais conteúdo para vocês aprenderem mais sobre a teoria e sobre a prática de se fazer um audiovisual. Então sigam a gente no Instagram, no Facebook e acompanhem por lá para quando lançarmos mais aulas da oficina de audiovisual. É isso por hoje, obrigado.